Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuação ao assunto da República da Espada e a gente vai estudar aqui a República Oligárquica, que começa com a chegada dos primeiros civis ao poder no Brasil em 1894. Como a gente viu na aula passada, o primeiro presidente eleito do Brasil República foi o Prudente de Moraes, que vai assumir no dia 15 de novembro de 1894. E quando a gente vai pensar nessa eleição, nesse governo, a gente já vai conseguir começar a ver uma série de processos que vão ser marcantes durante todo o período da Primeira República, durante todo esse período que a gente caracteriza como República Oligárquica. Por exemplo, a posse, a vitória do Prudente de Moraes, ela vai estar marcada diretamente por por um auxílio, por uma aliança com as próprias elites brasileiras, os latifundiários. E esses latifundiários, nesse período, eles vão ter um destaque, eles vão ser conhecidos como os coronéis. E aí a gente tem que parar um pouco aqui e falar dessa política coronelista, né, do quem eram os coronéis nesta Primeira República. Vamos lá, então. Os coronéis, primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro, eles não têm nada a ver com o exército brasileiro. O exército brasileiro ele foi significativo, ele era atuante dentro desse período republicano, né, da Primeira República, tanto que nós tivemos os dois primeiros presidentes militares na República da Espada, que a gente conversou, e tivemos também o Hermes da Fonseca, que chegou a ser presidente do Brasil, que era um militar, né, ele era sobrinho, inclusive, do Deodoro, mas esses coronéis aqui que a gente vai falar bastante nessa aula, eles não estão ligados ao exército brasileiro. Mas se eles não estão ligados, por que eles são os coronéis? Por conta lá da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada ainda lá no período da Regência para ser uma tropa auxiliar do exército brasileiro na luta contra as rebeliões que vão existindo. Surgem diversas rebeliões, o exército brasileiro vai ter que estar atuando em diversos locais para tentar minimizar esse problema. É criada a Guarda Nacional. Só que a Guarda Nacional ela tinha uma característica que você podia comprar o seu cargo. E o cargo mais alto que era vendido era o cargo de coronel. E esse cargo, logicamente, ficou com as elites locais. Os grandes latifundiários, as pessoas mais ricas do período, é que vão comprar o cargo de coronel. No entanto, apesar de a gente estar falando de uma Guarda Nacional, que era uma força auxiliar, eles mais ou menos faziam todo o papel da polícia local. Então os coronéis, eles eram chefes de polícia local. E naturalmente eles vão conseguir, eles já têm um poder econômico, passam a ter um poder jurídico, né, militar dentro do local. Eles vão começar a dominar politicamente todas as localidades, todas as cidades. E aqui eu quero que fique bem claro que a gente vai estar trabalhando de um país ainda muito agrícola. O Brasil só vai começar a se urbanizar lá para no final da década de 30, início da década de 40. Então aqui quando eu estou pensando em cidade, eu não estou pensando numa área urbana, eu estou pensando no menor nível político. Né? Você tem a cidade, o estado e a nação, aqui eu vou estar pensando em cidades. Então o poder local todo vai ser realizado pela figura dos coronéis. Eles vão ter toda a capacidade de controlar o poder a nível da cidade, a nível da localidade. E por mais que a República venha e tenha tirado toda a função da Guarda Nacional, a Guarda Nacional, inclusive, depois de um tempo vai ser desfeita. Hoje ela foi criada de novo no início do século XXI, né? Mas com uma função completamente diferente. Mas voltando aqui para o início da República. A Guarda Nacional ela foi desfeita, mas os poderes dos coronéis continuaram iguais. Isso pela tradição, a população das cidades, a população local, ainda trata essas elites, os herdeiros, os antigos coronéis, dos caras que compraram, como os coronéis. O poder, principalmente o poder simbólico envolvido no cargo de coronel, continua existindo. E essas figuras, esses patriarcas dessas famílias mais poderosas, vão continuar usando esses poderes para garantir seus interesses. E aqui você tem uma mudança, né? Que você tem uma ampliação do processo eleitoral e você tem uma possibilidade, quando você tira a nomeação, não é mais o imperador que nomeia os governantes locais, os prefeitos e governadores, né? Que até então eram os presidentes de província. Você tem a necessidade do político se estabelecer com o coronel para conseguir a eleição.
Então o que vai acontecer? O prefeito de Juiz de Fora, né, eu estou gravando aqui em Juiz de Fora, o prefeito de Juiz de Fora, para ele conseguir se eleger no início do período republicano, ele vai precisar se associar aos coronéis. Porque os coronéis, ao ter trabalhadores em suas fazendas, eles têm votos. E o político precisa de votos para ser eleito. A gente vai falar aqui de fraudes, a gente vai ver todo o processo eleitoral como era fraudulento, mas ainda assim o processo eleitoral existia. E você, para ganhar, você tinha que estar com a fraude do seu lado. Então o que os políticos faziam? Eles estabeleciam grandes acordos com os coronéis. Eles ofereciam cargos públicos, eles ofereciam obras, eles ofereciam algum benefício para o coronel, que em troca garantia o poder, o voto para aquele político a qual ele se aliasse. E como que o coronel consegue garantir o voto? Bom, falei para vocês que ele tem todo o poder local, então ele pode, sei lá, ameaçar o seu trabalhador de prisão, porque ele ainda comanda a polícia, de certa maneira, mas nem sempre a gente vai precisar falar aqui de ameaças. O coronel pode conseguir garantir o voto do seu trabalhador a partir de algum benefício. Olha, ele dá um aumento salarial ali, ele dá uns dias de folga, mas em troca ele vai exigir que o trabalhador votasse em quem ele desse a obrigação, né? Em quem ele mandasse que o trabalhador votasse. E aí vocês podem se perguntar assim, mas tem como o trabalhador fugir disso? Não, o voto ele era aberto. Então o coronel conseguia saber exatamente em cada um dos seus trabalhadores em quem essa pessoa votou. Ele tinha esse controle, ele sabia exatamente, ele conseguia garantir para o político exatamente quantos votos ele tinha, porque ele sabia que os seus trabalhadores não iriam o trair. Você tinha verdadeiros currais eleitorais, né? Se o curral é onde você guarda lá o gado, o coronel podia dizer claramente que ele tinha um curral de eleitores. Ele sabia exatamente quantos eleitores ele tinha e quantos dariam voto ao candidato que ele estivesse apoiando. E a gente pode falar que o voto ele era de cabresto, né? Assim, cabresto é o que está lá limitando o cavalo, né? O olhar do cavalo. Você também tem eleitores que na prática estão completamente limitados. Eles não têm a possibilidade de votar em quem eles quisessem ou qualquer coisa do tipo. No entanto, a gente tem que analisar que, apesar de tudo, né, de toda essa coisa errada que vai acontecer, e aqui não é passar pano nem nada não, as eleições elas garantiam os interesses dessas elites. Mas a gente tem que analisar que já é um passo além do que era feito no Império. No Império, você tinha voto censitário e só os mais ricos votavam. Como eu falei no vídeo anterior, só 3% da população tinha direito a voto no período imperial. Em 1930, esse número já subiu para 9%. Agora, nas eleições republicanas, você já vai ter os políticos tendo que minimamente falar e ter algumas palavras em relação à população mais pobre. Afinal, esses caras vão votar. Mas é comprar, o voto ele é controlado? É, mas o político vai ter que fazer alguma coisinha ali, vai ter que falar alguma coisa. Quando a gente for analisar a cidade, a área urbana mesmo, você vai ter mobilização de eleitores. Você vai ter eleitores que vão fazer campanha para os seus candidatos e assim por diante. Então você tem um passo além no processo eleitoral em relação ao que existia no período imperial. Tudo bem? Sobre fraude. O coronel mandava o seu eleitor ir votar em outra sessão eleitoral. Você tinha muito voto de gente que já morreu, aí você mandava um eleitor para ir votar com o título de uma outra pessoa. As fraudes elas eram completamente comuns nesse período. E literalmente não tem como a gente falar que nenhuma dessas eleições, entre 1879 e 1930, não tem como a gente falar que não houve fraude. Todas essas eleições foram fraudulentas. Mas aí vem um ponto também importante. Tanto fraudulentas para quem ganhou, quanto para quem perdeu. Os dois lados roubaram, os dois lados fraudaram as eleições. No final das contas, um lado conseguiu fraudar de uma maneira mais eficiente. E da onde vem essa eficiência? A gente vai ver que a própria nação vai se envolver nessa questão das fraudes. O Campos Salles, que foi o segundo presidente civil, ele vai criar a chamada política dos governadores, que ela vai ser basicamente o seguinte: as comissões de verificação de poder, que era onde os cadernos eleitorais, as listas eleitorais eram validadas ou não, elas vão ganhar muito mais poder para cancelar, para impugnar os cadernos a quais elas achassem que estivessem incorretos, que fossem fraudulentos.
Agora, essas comissões, a princípio, elas vão se localizar na própria capital. Então a gente vai ter caderno de Juiz de Fora, vamos colocar assim, indo lá para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro fala-se que o caderno foi fraudado, que o fiscal, né, o juiz eleitoral, escreveu errado ali os votos e impugnava aquele caderno, cancelava aquele caderno a fins de eleição, né, a fins de contagem de votos. E isso depois, com o tempo, essas comissões vão passar para os estados. Mas o que é essa política dos governadores que é criada pelo Campos Salles? É a ideia de que os estados que quisessem receber algum apoio econômico da nação deveriam apresentar cadernos que dessem a vitória para os candidatos da situação, os candidatos a qual o governo queria. Você tinha diversos estados que não tinham atividades econômicas que garantissem o bom funcionamento do Estado, uma estabilidade econômica para o Estado. Esses estados eles precisavam do apoio nacional, eles precisavam de dinheiro que o Brasil investisse no Estado, né, para garantir a questão econômica. E aí o que o Campos Salles ele estabelece, o que vai valer inclusive para toda a Primeira República? Que, olha, quer receber dinheiro da nação, manda cadernos dizendo que os nossos candidatos ganharam. E isso vai garantir que nenhuma das eleições desse período tivessem vitórias da oposição. Houve disputa eleitoral, né? Tem alguma eleição que a gente pode falar assim, não, aqui você teve uma disputa, você não sabia nem quem ia ganhar, porque, gente, era tanta fraude que, na prática, as eleições eram ganhas na hora que eram escolhidos os candidatos. Os candidatos que eram apoiados por São Paulo e Minas Gerais, que eu vou falar aqui para vocês agora por quê, o candidato que era escolhido por São Paulo e Minas já era o candidato vitorioso. O esquema de fraude era tão grande que você tinha certeza absoluta disso. Tiveram eleições onde você teve uma concorrência ampla e aberta? Sim. Foram fraudulentas também? Foram. Mas sim, tiveram eleições que houveram essa disputa, no caso. Mas são 3 eleições só, e só ocorreram por um motivo muito simples. São Paulo e Minas, nessas eleições, não estavam de comum acordo, como eu já vou falar para vocês. A política dos governadores, ao estabelecer que os estados mais fracos garantiam a vitória dos estados mais ricos, né, que impunham aí seu poder econômico e político, vão fazer com que alguns estados ganhem destaque. Sim, é lógico que aqui a gente vai falar de São Paulo e Minas Gerais, mas é bom a gente perceber também que haviam estados um nível abaixo ali de São Paulo e Minas. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia também tinham grandes bancadas políticas, né, no legislativo, então eles conseguiam estabelecer algum poder, e você também tinha atividades econômicas que garantiam a esses estados alguma liberdade, até para muitas vezes bater de frente com o poder central ali, né, com o governo e com essa política dos governadores. Esses 4 estados eles não dependiam tanto do dinheiro nacional. Agora, invariavelmente, 2 estados se destacavam dentro desse período, que é São Paulo e Minas Gerais. E esses 2 estados, eles vão acabar criando um acordo político que a gente dá o nome de política do café com leite. E aí, a política do café com leite, muita gente estabelece que São Paulo é o grande produtor de café, que é uma verdade absoluta, e Minas Gerais era um grande produtor de leite, que também era uma verdade. No entanto, não é a produção de leite em Minas Gerais, ela foi destacada, mas ela não é tão significativa assim para a gente falar que, nossa, os produtores de leite mandavam no Brasil durante esse período. Na prática, a gente vai estar falando de latifundiários paulistas e latifundiários mineiros. Tem uma parte dos latifundiários mineiros que produzem leite? Sim, inegavelmente. Mas você também tinha uma grande produção de café aqui em Minas Gerais. Na prática, se a gente fosse analisar seriamente falando, a política do café com leite deveria se chamar política do café com café, mas os historiadores deram esse nome aqui até para uma questão de sonoridade. Mas o ponto principal aqui é a questão dos latifundiários. Os 2 estados têm os latifundiários, têm os donos de terras mais ricos, e esses caras têm os interesses em comum. Logo, eles fazem acordos para garantir que seus interesses fossem levados à nação. Como a gente está falando das maiores bancadas políticas, da onde tem mais gente, a gente já vai falar assim, né? O vídeo passado eu falei que São Paulo estava crescendo politicamente, não tinha tanto espaço. São Paulo, na Primeira República, vai ampliar esse espaço político com a chegada de mais pessoas. A gente já vai falar sobre isso.
Agora, Minas Gerais se mantém. Ele era o estado mais populoso, ele tinha votos e ele vai garantir esses votos para continuar no poder. Essa aliança entre São Paulo e Minas, ela vai literalmente se justificar nesse ponto. Os dois estados juntos conseguiam ganhar as eleições. E eles literalmente faziam acordos porque têm interesses em comum e ganhavam as eleições. O ponto é exatamente esse que a gente tem que analisar a política do café com leite. No entanto, não é uma política que ela já é garantida. Você tem vários momentos de quebra. Na prática mesmo, você vai ter quando chegava perto do período eleitoral, você tem os dois estados, os políticos dos dois estados começando a se conversar, mandavam cartas. Aqui você já tem o iniciozinho de uma popularização do telefone. Eles vão começar a se estabelecer em acordos até chegar a um nome em comum. Você tem até aquela tentativa de estabelecer que, olha, um político paulista, depois um mineiro, o que nem sempre ocorria, mas a gente pode analisar que sim, boa parte do período existiu. Agora, toda eleição, esse acordo tinha que ser renovado, esse acordo tinha que ser refeito para garantir que funcionasse. Tudo bem? Os produtores de café aí em Minas Gerais e São Paulo garantiam, inclusive, que isso desse certo. De novo, né, só 3 vezes, a eleição de 1910, a eleição de 1919 e a eleição de 1930, é que esse acordo não conseguiu ser estabelecido, é que as elites de Minas Gerais e as elites paulistas tiveram interesses dispersos, não tiveram interesses em comum e, né, quebraram esse acordo. Tudo bem? Mas, ponto principal, café. A ligação desses caras todos vai ser o café. E aqui então vamos falar um pouco de como que foi essa exploração do café. O café no Brasil ele começa ainda no período imperial, ainda no primeiro império, a gente já tem o início de uma produção de café próximo ali do Rio de Janeiro, e ele vai se espalhando pelo Vale do Rio Paraíba. Aqui no período republicano ele já está no oeste paulista, ele já está bem estabelecido inclusive em São Paulo, vai estar gerando grandes riquezas no estado de São Paulo, e essas riquezas vão acabar sendo significativas para movimentar o Brasil como um todo, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. No entanto, por mais que fosse uma economia já muito bem estabelecida, gente, no final, meados aí da década de 1920, 72% da produção dos produtos que o Brasil exportou eram café. Então, assim, o café ele dominava a economia brasileira. A gente pode falar claramente que o café ele foi o produto que fez o Brasil funcionar durante essa Primeira República. A economia brasileira, o dinheiro que o Brasil conseguia, vinha diretamente do café. E então o café vai ter todo esse destaque aqui, né, na nossa aula, nos nossos estudos. E o Brasil era muito monopolista do café, tá? Você tem alguns autores que falam até de 90% do café consumido no mundo vindo do Brasil, mas vamos estabelecer aqui, né, um número mais comum para os historiadores, que é de 70%. Ou seja, 70% de cafés consumidos, né, no mundo vinha do Brasil. De cada 10 xicarazinhas de café consumidas no mundo, 7 eram de algum café produzido e plantado aqui no Brasil. É disso que a gente está falando, esse é o poder que o café tinha nesse período. Agora, é um poder grande, você tem muito dinheiro envolvido, mas não era uma economia não era uma produção muito estável. Isso porque geralmente você tinha grandes produções. Como o cafeicultor ele ganhava muito dinheiro produzindo café, cada vez mais ele produzia mais café. E aí você tinha grandes produções, o preço do café no mercado caía. E você tinha os cafeicultores não tendo prejuízo, mas ganhando menos dinheiro. Isso acabava prejudicando a própria nação, tá? Como o Brasil funcionava a partir do dinheiro, com os ganhos dos impostos do café, cada vez que você tinha uma superprodução, esse dinheiro diminuía. E o Brasil tinha uma crise. Tanto que os políticos brasileiros, desde o início do século XX, eles começam a fazer grandes acordos com bancos ingleses para empréstimo de dinheiro. E esses acordos eles eram renovados a cada uma das eleições, a cada um do novo presidente. Esses acordos a gente dá o nome de Funding Loan.
E basicamente vocês podem imaginar que todo presidente que era eleito, depois das eleições, depois que ele ganhou as eleições, ele ia para a Europa para restabelecer esses acordos com o banco e já voltava, né, mais próximo da posse com esses acordos e o dinheiro já garantido, para que o Brasil pudesse funcionar, a nação pudesse fazer seus investimentos e assim por diante. Agora, e os cafeicultores? Como é que os cafeicultores vão lidar com esse fato de que eles muitas vezes perdem dinheiro por superprodução? Em 1906, os presidentes de estado, na época não se falava em governador, tá? Falava em presidente de estado. Os presidentes de estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais vão se sentar na cidade de Taubaté e eles vão criar o chamado Convênio de Taubaté. Esse convênio previa que os estados fariam grandes empréstimos também em bancos ingleses para comprar toda a produção excedente de café. Todo aquele café que não conseguia ser vendido, né, no mercado internacional, o Brasil, esses estados, iriam comprar. E eles iam fazer o quê? Eles iam estocar o café para tentar vender posteriormente. Dessa forma, eles conseguiam aumentar artificialmente o preço do café no mercado. Você diminuindo a oferta de café, você consegue o crescimento do preço. Se o problema era uma superprodução, você tem muito café no mercado, na hora que você compra o excedente, você tirou essa quantidade e você artificialmente ampliou o preço. E por incrível que possa parecer, isso deu muito certo, principalmente no início, ao ponto da própria nação, o Brasil, em 1908, entrar nesse acordo. Se em 1906 ele começou com os próprios estados pegando dinheiro emprestado, em 1908 a nação passa a ser esse comprador, né? Pegar o dinheiro emprestado e comprar. E assim, dá certo durante um tempo. O problema que acontece no Convênio de Taubaté é que o ponto principal é que não houvessem grandes aumentos, grandes produções novamente. Se cada vez mais fosse produzido mais café, principalmente acima da capacidade de consumo internacional, aí você entraria numa crise. E foi exatamente isso que aconteceu. Como os cafeicultores estavam ganhando dinheiro, cada ano eles produziam mais e mais café. Cada ano o Brasil tinha que fazer um empréstimo cada vez maior para comprar o excedente de café. O consumo internacional crescia, mas não crescia ao ritmo da produção de café. E aí chega ao ponto, inclusive, do Brasil ter que começar a pegar o dinheiro dos impostos que eram pagos pela população brasileira para pagar esses empréstimos. Na teoria, você pode dizer que o imposto que o brasileiro pagava servia para garantir o lucro do cafeicultor. E, gente, o Brasil estava garantindo o lucro da sua elite. Agora, é sempre bom a gente lembrar também que essa era a elite que mandava no Brasil. Então, na prática, a gente vai ver os políticos garantindo que aqueles que o elegeram tivessem seus lucros. E aqui também tem um ponto econômico discutível, tá? Assim, a maioria de vocês talvez questione bastante. Putz, o povo vai estar dando dinheiro para o cara mais rico. Mas o que o governo alegava na época era literalmente de que, olha, se esses caras quebrassem, toda a economia brasileira vai quebrar. O que é uma verdade, mas assim, você tinha muito mais espaço para outros investimentos. É sempre bom levar isso em consideração. E, aliás, sempre bom levar em consideração e vamos conversar então sobre isso agora. Boa parte eu também exagerei aqui. Uma parte desses produtores de café, com o tempo, vão começar a pensar em diversificar a sua produção, a diversificar o local da onde eles conseguiam dinheiro. E muitos desses vão usar os lucros garantidos pelo café para criar indústrias. A princípio, indústrias que beneficiassem o próprio café. Sei lá, uma indústria têxtil que produzisse a saca que era utilizada na venda do café. Mas com o crescimento dessas primeiras indústrias, você vai ter uma ampliação dessa oferta das indústrias. Você vai ter indústrias alimentícias, você vai ter indústrias de construção civil e assim por diante. As cidades do Sudeste, muito por conta da grana que vai entrar pela produção de café, vão se tornar muito mais ativas e vão crescer significativamente. E aqui eu estou falando de cidade a nível urbano mesmo. A gente pegar Juiz de Fora, por exemplo, você tem a energia elétrica chegando, iluminação pública. São Paulo, a mesma coisa. Você tem a possibilidade agora, o dinheiro do café traz a possibilidade agora de você ampliar a cidade, criar mais espaços públicos que sejam, você começa a ter mais parque, você começa a ter teatro, você amplia a circulação de jornais, as elites vão criar clubes, e aí, por exemplo, a gente está, brasileiro muito ligado a futebol,
Os primeiros clubes brasileiros vão surgir desses clubes que são criados na época. Ou seja, o futebol vai começar a ganhar um iniciozinho, né, seu pontapé inicial vai se dar nesse ponto, muito também ligado nessa revigoração, nessa possibilidade que o dinheiro do café acabou gerando. E aí, voltando para a questão industrial, né, a indústria também vai se diversificar. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 1914 1918, ela vai abrir espaço para a chamada industrialização de substituição, né? A importação dos produtos industriais vai se tornar muito mais complicada, porque literalmente os países estão em guerra. E aí você tem a necessidade de produzir tudo aquilo que você importava. Isso abre muito espaço para que a indústria brasileira crescesse. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha, pela primeira vez, um processo de industrialização mais sólido. Assim. Houve um processo de industrialização no período imperial, mas que o próprio imperador acaba, com seus acordos realizados com a Inglaterra, vai acabar quebrando. Aqui não, aqui é mais estável. Aqui você começa a poder pensar numa industrialização que de fato veio para ficar. Tudo bem? Um ponto também importante disso, a imigração, né? A gente fala de imigração no Brasil desde o Segundo Reinado, quando você vai ter toda aquela ideia de trazer europeus para trabalhar nas fazendas, que eles seriam mais eficientes que os escravos. Isso continua existindo nessa época, só que numa perspectiva mais urbana. Agora você vai ter uma ideia de vamos trazer imigrantes para trabalhar nas fábricas. Você teoricamente não tinha ninguém no Brasil que sabia trabalhar numa fábrica. Então essa mão de obra vai ser muito importada. Mas aqui tem um ponto importante para a gente pensar até a nível social. Essa população ela não está muito inclusa, né, nesse processo de revigoramento, né, de progresso das cidades. Então, assim, a gente vai ter boa parte dos imigrantes ficando excluídos desse processo, e você vai ter um grupo que vai ficar ainda mais excluído, que é a população negra. Toda imigração no Brasil ela tem toda uma característica de branqueamento. O Brasil tenta trazer imigrantes brancos para tentar esconder, para tentar acabar com os negros no país. Você tinha a ideia de que, olha, tinha muito escravo, a miscigenação tá deixando a população negra, então a gente tem que trazer brancos para acabar com isso, e esse processo continua. Tá? Os imigrantes conseguem empregos, os imigrantes conseguem participar, você tem famílias de imigrantes que chegam e participam ativamente, no sentido que criam indústrias, mas a população negra fica completamente excluída, fica completamente à margem desse processo de progresso, né, do que o Brasil vinha vivendo no início do século XX. Você também tem o início de um processo de migração interna, tá? Nordestinos que vão sair, né, da seca, das dificuldades impostas pelo Nordeste brasileiro, em busca de melhores condições no Sudeste, no Sul. Aliás, o Sul do Brasil vai ganhar também um espaço, né, até para a gente entender por que o Sul também tem consegue enriquecer mais pela própria necessidade de um mercado interno. Enquanto você tinha ainda o Nordeste com uma produção pensada muito mais no mercado externo, nessa época você vai ter uma queda na produção de açúcar, mas você tem o cacau ganhando muito espaço, mas pensando no mercado externo. Você vai ter o Sul trabalhando mais com o mercado interno, o arroz, feijão, carne, e isso vai garantir também, né, como você tem uma ampliação da população, isso vai garantir lucros para o Sul. Mas voltando aí para a questão da imigração, né, dos nordestinos. Nessa época, essa imigração não vai se dar só para o Sudeste, porque um outro produto vai ganhar muito espaço no início do século XX, que é a borracha. A borracha ela é originária das seringueiras, né, que é uma árvore bastante comum na floresta amazônica. A segunda revolução industrial, que vai acontecer da metade para o final do século XIX, você vai ter novos produtos, novos agentes econômicos, né, países participando dessa revolução, mas você vai ter um processo que vai mudar toda a composição industrial do mundo, que é o processo da vulcanização da borracha, que vai fazer com que a borracha fique mais resistente para ser utilizada em produtos industriais. Por exemplo, na segunda revolução industrial, você tem a criação dos primeiros automóveis que usavam pneus de borracha. Então essa mercadoria ela vai se tornar muito importante nesse período, muito lucrativa. E aí você vai ter o norte brasileiro, onde tinha seringueiras, ganhando muito destaque.
Muita dessa migração interna vai se dar de nordestinos indo para o norte para tentar ganhar a vida como seringueiros. Só que aqui a gente tem que analisar que poucos deles conseguiram dar, poucos aqui eu estou pensando em nenhum, tá, gente? Conseguiu dar certo nisso. Por quê? Desde a viagem deles, tudo era muito complicado. Você vai ter uma elite do norte, da cidade, das grandes cidades do norte, Belém e Manaus, que vão estar bancando essa viagem que deveria ser paga posteriormente. Então esse cara que ia para trabalhar como seringueiro, ele já chegava no Amazonas devendo. Ele já chegava com uma série de dívidas. Aí ele era obrigado a comprar todos os mecanismos que ele precisava para aquela exploração, porque ele precisava de um baldezinho ali para armazenar a borracha, tipo uma faca para cortar as seringueiras. Ele trabalhava de noite, então ele precisava de um lampião, que geralmente eles usavam em cima da cabeça, né, tipo um capacete. Tudo isso ele tinha que comprar com essa pessoa, o que ampliava suas dívidas. E não era uma produção muito racional, você não tinha uma fazenda de seringueiras. Literalmente esse seringueiro era deixado no meio da floresta amazônica e ele tinha que andar quilômetros e quilômetros no meio de mata fechada, com animais peçonhentos, com toda a dificuldade que a floresta amazônica pode impor a uma pessoa para achar uma seringueira, cortar ali a seringueira, pegar a borracha. Ele ainda tinha que fazer o primeiro beneficiamento da borracha, que é a partir do calor. O látex, que você vai sair da seringueira, a partir do calor ele já vai se grudando. Eles faziam verdadeiras bolas de borracha, grandes até, que essas sim eram levadas para as grandes cidades, depois vendidas internacionalmente, né? Manaus, por exemplo, vai ter um crescimento muito significativo. Manaus vai ser chamada inclusive de Paris dos Trópicos. E isso porque essa elite produtora de borracha em Manaus, ela se dava ao luxo de mandar as suas roupas para ir limpar em Paris, porque ela não queria nem que as roupas fossem limpas no Rio Negro, que era negro, e nem no Rio Solimões, que é marrom, basicamente. Pensa lá no Encontro das Águas, você vai ter essa ideia. Para garantir essa limpeza, eles mandavam a roupa para Paris, para a gente ter uma noção de como que a gente está falando de uma elite extremamente rica. Agora, essa riqueza que a borracha trouxe para o Nordeste, ela foi muito limitada a 2 décadas só. Entre 1890 e 1910. Assim. Aliás, nesse período, quando a gente chegar lá para o finalzinho da década de 900, você tem 30% das exportações brasileiras ligadas à borracha. Então, essa borracha ocupou um grande espaço na balança comercial, nas riquezas que o Brasil ganhou. Mas em 1910 tudo isso começa a entrar em declínio. Isso porque na Ásia, as antigas colônias inglesas e holandesas começam a produzir também borracha a partir de fazendas, a partir de produções muito mais racionais. Aí a gente pode começar a pensar até em uma fazenda de seringueiras. E o fato delas serem muito mais racionalizadas, uma produção mais pensada para gerar riquezas, vai fazer com que eles ganhem muito destaque e a produção de borracha no Brasil praticamente suma. Tudo bem? E aqui eu expliquei para vocês a parte dessa política oligárquica, que é relativa à política propriamente dita e à economia. Na nossa próxima aula eu vou falar com vocês sobre as crises que vão existir na República Oligárquica, porque todas essas mudanças vão trazer também questionamentos, vão trazer necessidades a qual o Brasil vai ter que estar lidando, tanto com a população mais pobre, tanto com os ex-escravos. A gente vai ver uma série de críticas, uma série de questionamentos que vão surgir e como que o Brasil lidou com isso tudo. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, manda os sinais de fumaça virtual. Estou aí para ajudar no que for possível. Um abração para vocês e até a próxima.